Até o final desse vídeo você vai saber o que é o efeito Doppler do som e vai compreender como esse efeito pode ser usado em diversas aplicações tecnológicas, principalmente em áreas médicas. Olá pessoal, bem-vindo à Verve Científica. Antes de prosseguir, deixe o seu like. Isso é crucial para que esse vídeo seja disseminado para mais pessoas. Assine também o canal e ative o seu sininho para que você receba avisos sobre vídeos novos. Um padrão de ondas produzidos por um oscilador na superfície da água parada são círculos concêntricos. Isso porque a velocidade das ondas é a mesma em todas as direções. Se a frequência do oscilador for constante, a distância entre as cristas das ondas será a mesma em todas as direções, ou seja, o seu comprimento de onda será constante. Assim, num certo intervalo de tempo, o mesmo número de ondulações que chegam em A vai também chegar em B. Em outras palavras, as ondas que chegam no ponto A vão chegar também na mesma frequência ao ponto B. Suponha que o oscilador se mova pela água a uma velocidade menor que a da onda, perseguindo parte das ondas que ele mesmo produziu. O padrão de ondas agora será distorcido, não é mais feito de círculos concêntricos. Os centros das ondas circulares se movem juntamente com o oscilador. E ainda que o oscilador tenha a mesma frequência de oscilação que antes, o ponto B vai receber as ondas com frequência maior do que o ponto A. Isso quer dizer que B vai receber um número maior de ondulações do que A. Isso ocorre porque cada onda sucessiva tem uma distância menor para percorrer em direção a B, já que o oscilador se move nessa direção, na direção de B. Essa mudança na frequência da onda, devido ao movimento da fonte, que nesse caso é o oscilador na água, é chamado de efeito Doppler. Esse nome foi dado em homenagem ao cientista austríaco Christian Doppler, que foi o primeiro a descrever esse fenômeno há mais de 180 anos atrás. As ondas de som e de luz, por outro lado, viajam no espaço tridimensional em todas as direções, como um balão que se expande. Mas da mesma forma como nas ondas circulares na água, o som com suas ondas sonoras esféricas também apresenta o efeito Doppler. Isso fica evidente quando você ouve a mudança de tom, a altura, do som de uma sirene de uma ambulância quando ela passa por você. Quando o veículo se aproxima, o tom é mais alto do que o normal, como uma nota mais alta em uma escala musical. E isso ocorre pelo mesmo motivo. As cristas de onda que estão alcançando o seu ouvido estão fazendo com a frequência maior. Agora, quando o veículo passa e começa a se afastar, você ouve uma queda no tom, porque as cristas de onda agora estão atingindo seu ouvido com a frequência menor. Note que esse efeito é relativo. A fonte sonora não precisa estar em movimento. Se ao contrário, se for você que estiver em movimento, se aproximando ou se afastando da fonte, o efeito vai ocorrer da mesma forma. O efeito Doppler não se manifesta apenas para as ondas mecânicas, como ondas na água ou o som, mas também para as ondas eletromagnéticas. Inclusive, para as ondas eletromagnéticas, o efeito Doppler também mostra contundentes aplicações científicas e tecnológicas. Quando uma fonte de luz se aproxima, há um aumento em sua frequência medida, e ao retroceder, há uma diminuição. O aumento na frequência se caracteriza pelo seu deslocamento em direção à extremidade azul do espectro eletromagnético visível. Já uma diminuição na frequência vai na direção oposta, vai na direção do vermelho. Na década de 1920, uma análise da mudança para os vermelhos da luz de muitas galáxias levou o astrônomo Edwin Hubble à conclusão de que as galáxias estão se afastando umas das outras. A extrapolação para trás no tempo levou astrônomos e cosmologistas a concluir que o universo tem se expandido desde o Big Bang, por cerca de 14 bilhões de anos. Mais adiante, quando formos tratar as ondas eletromagnéticas na nossa série sobre eletromagnetismo, voltaremos a falar em mais detalhes do efeito Doppler da luz. O efeito Doppler tem papel importante na obtenção de imagens médicas e consiste numa aplicação importante dos princípios físicos. A técnica de eco de pulso para imagens médicas funciona da seguinte maneira. Um breve pulso de ultrassom, um som de alta frequência, é emitido por um transdutor, que nada mais é que um dispositivo que transforma um pulso de onda sonora em um sinal elétrico. Parte do pulso, quando atinge os limites ou interfaces entre os órgãos e outras estruturas, é refletida como ecos.
A outra parte do pulso continua sendo transmitida ao órgão em análise. Essas reflexões são captadas por um sistema de detecção, e isso permite que alterações nos órgãos possam ser mapeadas. Tumores e outras anomalias podem ser distinguidos e informações sobre vários órgãos do corpo, como coração, fígado e rins, podem ser obtidas. As imagens de ultrassom em tempo real são como um filme de uma seção interior do corpo. Note que até aqui o efeito Doppler não entrou em cena, ele não precisou ser usado propriamente, já que ambos, a fonte de som, que é o transdutor, e o órgão, ambos estão parados entre si. E o exame que funciona nessas condições é um ultrassom convencional. Agora, quando há movimento relativo, o efeito Doppler entra em cena, que resulta no ultrassom Doppler, onde uma nova gama de análises pode ser realizada. Isso porque agora é possível obter ecos não dos órgãos parados, mas sim do próprio fluxo sanguíneo em movimento. Dessa forma, as ondas sonoras vão gerar imagens de como o sangue de uma pessoa está fluindo em suas veias e artérias. E da mesma forma que no ultrassom convencional, um feixe de ultrassom é direcionado para a artéria do paciente. O sangue se move através da artéria com uma velocidade de cerca de 0,4 metros por segundo. Essa é uma velocidade pequena, mas é suficientemente grande para que o efeito Doppler seja observado. Parte do som vai ser refletida de volta pelos glóbulos vermelhos que se movem pela artéria. E esse som refletido é então detectado e sua frequência é usada para determinar a velocidade do fluxo sanguíneo. Se essas informações forem codificadas por cores, com cores diferentes indicando velocidades e direção do fluxo, então a imagem detalhada do fluxo sanguíneo pode ser construída. Do ponto de vista da física, a diferença fundamental entre o ultrassom convencional e o ultrassom Doppler é justamente essa. No primeiro caso, os corpos que refletem o som estão parados, enquanto que no segundo caso, eles estão em movimento. Do ponto de vista médico, além das imagens produzidas do órgão sob exame, o ultrassom Doppler também analisa a velocidade e a direção do fluxo sanguíneo através de um vaso sanguíneo, incluindo todas as principais artérias e veias do corpo. E algumas das condições médicas que a ultrassonografia pode ajudar a avaliar inclui a detecção de coágulos ou outros bloqueios ao fluxo sanguíneo, estreitamento de vasos que podem ser causados por placas e tumores ou até mesmo malformações vasculares congênitas. Dois casos particularmente úteis de ultrassonografia Doppler são o ecocardiograma e o ultrassom gestacional. No ecocardiograma, essa técnica oferece os meios para a obtenção de imagens coloridas em 3D, capazes de possibilitar a visualização de detalhes precisos da funcionalidade e da anatomia do coração. Já na gestação, o monitoramento do feto por meio de ultrassom Doppler, ou simplesmente Doppler fetal, detecta os batimentos cardíacos fetais durante os exames pré-natais, permitindo acompanhar o desenvolvimento do feto. Além disso, é possível verificar se os órgãos do feto estão recebendo a quantidade de sangue necessária, se a circulação de sangue no cordão umbilical é adequada, entre outras avaliações. A ultrassonografia com Doppler, além de consistir no instrumento fundamental para monitorar a saúde do bebê, tem ainda um apelo emotivo, revelando imagens belíssimas da vida intrauterina do bebê. Sonar, que significa Sound Navigation Ranging, é um dispositivo usado para localizar objetos subaquáticos usando ondas sonoras. E o seu princípio básico de funcionamento é o mesmo daquele usado em imagens médicas que acabamos de ver. Os sonares transmitem ondas ultrassônicas para a água abaixo e recebem os ecos de retorno do fundo do mar. Qualquer coisa que for atingida por essas ondas ultrassônicas produzirá um eco de retorno que aparecerá no visor do sonar. Se o alvo estiver em movimento, uma maior precisão na detecção é alcançada com o auxílio do efeito Doppler. Com isso, o sonar mede quanto tempo leva para a onda sonora viajar para baixo, atingir um objeto e depois voltar, medindo inclusive os desvios na frequência, quando for o caso. Assim que um eco é recebido, outro pulso é enviado. Cada eco captado é convertido em um sinal elétrico, que permite que o dispositivo julgue a profundidade do objeto refletido. Além disso, ele pode medir também a intensidade do pulso de retorno. Quanto mais duros forem os objetos, mais forte será o pulso de retorno. Esse sistema de localização de eco é o mesmo que os morcegos e golfinhos usam. No caso dos morcegos, eles navegam emitindo apito e ouvindo os ecos. Quando está caçando comida, seu cérebro detecta uma mudança no tom devido ao aumento na frequência Doppler.
entre o apito emitido e o eco que ele recebe. Isso informa ao morcego a velocidade de sua presa, permitindo que ele ajuste a sua própria velocidade para alcançá-la. O efeito Doppler tem aplicação importante na medição de velocidade de fluxo nas engenharias. Com isso, essa técnica tem sido amplamente usada na caracterização de campos de fluxo em estudos de migração de peixes e também no estudo da concentração de sedimentos em suspensão em leitos fluviais. É isso, pessoal. Mais adiante, nós faremos um vídeo discutindo as aplicações do efeito Doppler relacionadas às ondas eletromagnéticas. Esse vídeo fica por aqui. Agora clica no dedão aí para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Dê o seu like porque ele é muito importante. E se inscreva no canal. Basta clicar nessa bola aí no meio da tela. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima.